É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste sábado com o qual nós concluímos a 30ª semana do Tempo Comum. Concluímos mais esta semana de escuta à Palavra de Deus. Foi uma alegria estar ao seu lado durante essa semana. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia. E é sempre uma alegria com você partilhar o pão da palavra na Santa Liturgia. Hoje, apesar de estarmos concluindo uma semana, nós vamos iniciar a leitura de um capítulo. Se trata de ler o capítulo 14 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Este Evangelho, que é escrito por um homem de cultura grega, da cidade de Antioquia, Lucas, médico de profissão, reputado também como um pintor. Já sabemos que ele tem uma centralidade no seu evangelho, que aliás a própria liturgia reconhece quando no dia da festa de São Lucas ela reza a Deus, dizendo que Lucas é aquele que Deus escolheu para revelar pelas palavras e pelos fatos da vida de Jesus o mistério da predileção de Deus pelos pobres. Portanto, essa é uma temática muito forte no Evangelho de Lucas. Mas tem uma outra coisa que a gente vai sempre ver no Evangelho de Lucas, nos evangelhos também a gente vê de modo geral, é como Jesus é um homem que está sempre à mesa, está sempre sendo convidado. E Jesus vai à casa de quem o convida, vai à casa de pecadores, e vai à casa daqueles que se reputam santos. Aliás, nós ouvimos nessa semana, no domingo, abrindo essa semana, a história daqueles dois que rezavam no templo, um fariseu e um publicano. O publicano era publicamente já considerado um pecador. O fariseu se considerava santo, mas na parábola que Jesus contou mostra que esse fariseu voltou para casa e não estava justificado. Jesus, apesar de dizer para as pessoas, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus, que é a hipocrisia, Jesus nem por isso se afastou dos fariseus concretamente. Ele entrava na casa dessas pessoas, ele aceitava os convites que eram feitos para ele e para os seus discípulos também, daí para eles. Mas nós sabemos que Jesus aproveitava quando estava na mesa deles para enfrentar a hipocrisia deles. Não é que Jesus entrava na casa dessas pessoas para estar mancomunado com eles nos seus projetos. Jesus era próximo deles, mas distante do procedimento deles. E Jesus sempre aproveita para ensinar. Aliás, Lucas, quando mostra Jesus sentado nestas várias mesas, já nos prepara para vermos no capítulo 22 do seu Evangelho, Jesus sentado à mesa da Eucaristia, quando os seus discípulos estão ali, cheios desse fermento dos fariseus, que essa hipocrisia e mania de grandeza estavam disputando para saber quem era o maior, e ali naquela mesa Jesus revela para eles, que ele estava no meio deles como aquele que serve. Portanto, estava no lugar do servo, e o lugar do servo num banquete é o último lugar, é o lugar do serviço, é o lugar de quem fica em pé, nem encontra um lugar à mesa, está na sala, mas para servir, para trazer as comidas. E Jesus foi na última ceia aquele que, como diz o evangelista João, como um servo ele até lavou os pés dos seus discípulos. O evangelho de hoje está ambientado num dia de sábado, dia sagrado para os judeus, dia em que se faz a memória de que Deus descansou na criação, se faz a memória de que Deus libertou o seu povo no Êxodo. Portanto, aqui o evangelho nos diz, Lucas 14, versículos 1, depois de 7 a 14. Aconteceu que num sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus estava ali, mas estava sendo observado, como fazem sempre os fariseus em relação a Jesus. E Jesus notou como todos os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então Jesus contou uma parábola para eles e disse assim: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado para alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar para ele.
Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se humilha será humilhado, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Olha que essas palavras são tão pesadas que a gente até troca na hora de falar aqui, fazer a leitura para você. Gente, olha, uma coisa que eu gostaria de dizer para você. Jesus não está ensinando para a gente uma estratégia para ter sucesso na vida. Jesus não está ensinando para nós uma regra para a gente ser exaltado, uma regra para a gente ter o primeiro lugar. Não é isso não. Jesus sempre combateu nos discípulos dele essa tendência de competição, de querer o primeiro lugar. Jesus está realmente querendo ensinar a gente a fazer uma eleição justa na vida, saber o que é que a gente deve escolher. E escolher o último lugar é escolher o lugar, como eu já disse, de servo. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E Jesus vai dizer no São Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição de um servo, tornando-se semelhante a um escravo. Eis aqui qual é o último lugar. O último lugar é o lugar de quem se põe à mesa para servir. Se a gente sente o chamado de Deus para servir, a gente deve se colocar na vida para servir. É certo que quem se coloca na vida nessa atitude de servidor do outro, não vai ficar sem a sua recompensa. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Olha aí, a gente vai se colocando a serviço da necessidade do irmão e da irmã, e aí a recompensa de Deus realmente nos está prometida. Mas o que Jesus vai nos ensinando e nos estimulando nesse evangelho é saber viver realmente a vida de servidores e de servidoras. Esse é o lugar na vida que a gente deve procurar. Esta é a atitude que a gente deve alimentar na nossa existência. Hoje também, olhando para essa página do Evangelho, sendo um dia de sábado, a gente sempre se recorda de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ela se colocou diante do anjo que lhe trazia a grande notícia de que seria a mãe do rei, daquele que assumiria o trono de Davi, seu pai. Ela vai dizer para aquele anjo: eis aqui a serva do Senhor. Ela assume também a condição de uma serva, de uma servidora, de quem se coloca na vida para servir. E depois ela canta na casa de Isabel: o Senhor olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações hão de me chamar de feliz, de bem-aventurada. Sim, é feliz quem encontra na sua vida o sentido de colocar-se na existência como quem faz da sua vida serviço um dom para o outro. Quem não vive para servir, diz o cântico, né, e o ditado, não serve para viver. Então, encontrar no serviço realmente a grande alegria do nosso coração e da nossa existência. Deus olha para essa nossa humildade. Os antigos conheciam várias virtudes, mas a humildade eles não consideravam uma virtude. Eles conheciam até a chamada metriotes dentro da cultura grega, que é o sentido da justa medida. Mas só em Jesus é que nós vamos encontrar a grande revelação da humildade, que não é se desvalorizar. A humildade não tem nada a ver com se desvalorizar. Humildade, vem aí a palavra humus, que significa terra, é reconhecer a sua fragilidade. E justamente porque a gente se reconhece frágil, sabe também que o outro é frágil e que tem necessidade. E a grande necessidade que o ser humano tem é de descobrir que você se realiza na medida em que você
faz da sua vida um dom para o outro. Essa é a grande realização do ser humano. Não quando ele compete e vence e pisa sobre o outro, mas quando ele é capaz de ajudar o outro a crescer. Só em Jesus a gente encontra essa plena revelação desta virtude grande, dessa força, dessa energia imensa que é se tornar humilde. O que é que acontece? Eu disse humildade vem de humus, que significa terra. Quando a semente entra em contato com a terra, na profundidade da terra, ela pode ser transformada em uma árvore e depois ela vai poder dar frutos. Portanto, a humildade é essa nossa terra, essa nossa consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente é chamado a ser, de poder fazer desenvolver todas as nossas potencialidades. Nesse sentido, Maria é o humus, ela é a terra onde caiu essa semente que é a palavra de Deus, que nela se faz carne, habitando no meio de nós e nos enchendo com todas aquelas bênçãos que vêm de Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estamos hoje concluindo esta semana que nos coloca às portas do dia de amanhã, um dia muito importante para cada um e cada um de nós, dia em que nós exercemos o dever patriótico e o direito de escolher um líder para os estados, onde haverá a eleição para governadores ainda e a presidência da República. Que a nossa escolha no dia de amanhã possa ser iluminada por essas virtudes que o Evangelho realmente coloca diante de nós. Que a gente se deixe iluminar por uma decisão que leve em consideração uma nação que de verdade, no Evangelho de Cristo, reconhece que ela deve estar a serviço de quem sabe que o significado e o sentido da vida vai estar nesse servir e servir, sobretudo, a vida desses que são os preferidos de Jesus, como ele mesmo fez, de rico que era, se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza, que nós nos deixemos enriquecer dos valores do Evangelho e que seja o Evangelho da vida a luz que nos guia nesse dia de amanhã para a escolha de governadores, para a escolha de um presidente para a nossa nação. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.